Esta história é sobre como um segredo de família, guardado a 7 chaves por 30 anos, quase destruiu tudo o que eu conhecia. Mas o que aconteceu depois que a verdade veio à tona, eu nunca poderia imaginar. E essa descoberta me ensinou a lição mais valiosa sobre perdão e amor verdadeiro. Se você já sentiu que carregava um peso sem saber de onde ele vinha, ou se existe uma ferida aberta na sua família, você precisa ouvir isso. Me conta aqui nos comentários. De que cidade ou país você está me assistindo? Quero muito saber até onde essa mensagem de cura pode chegar. Tudo começou no dia mais cinzento do ano, no sótão empoeirado da casa dos meus pais. Eu estava lá, entre caixas e memórias, procurando por algo que eu nem sabia o que era. Mas antes de te contar o que eu encontrei naquela pequena caixa de madeira, me diga, você acredita que algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, aparecem no momento exato em que precisamos delas? Minha mãe, Helena, sempre foi meu porto seguro. Uma mulher de sorriso fácil e mãos que pareciam curar qualquer dor. Mas havia uma sombra em seu olhar, uma melancolia que aparecia quando ela pensava que ninguém estava olhando. Durante 30 anos, eu senti essa distância, esse pequeno abismo entre nós, mas nunca soube nomeá-lo. Era um silêncio que doía. Naquela tarde, enquanto remexia nas coisas do meu pai que havia partido há 1 ano, encontrei a caixa. Não era grande, feita de uma madeira escura e sem nenhum cadeado. Parecia insignificante, mas algo me puxou, uma intuição profunda de que ali estava a resposta para a tristeza silenciosa da minha mãe. Com o coração acelerado, eu a abri. Dentro não havia joias ou dinheiro. Havia apenas cartas amareladas, amarradas com uma fita de cetim azul desbotada. E a primeira frase da primeira carta que eu li fez meu mundo parar. Se você está gostando da história até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, pois histórias como essa, que nos transformam, são a nossa especialidade por aqui. Meu querido, hoje nasceu nossa estrela. A caligrafia era da minha mãe, mas a carta não era para o meu pai. O nome no envelope, Arthur, era de um homem que eu nunca tinha ouvido falar. As datas coincidiam com as semanas antes do meu nascimento. O chão pareceu sumir sob meus pés. Quem era Arthur? E que estrela era essa? Passei horas ali, no chão frio do sótão, lendo cada palavra. As cartas contavam uma história de amor proibido, um romance de juventude intenso e cheio de sonhos. Minha mãe, antes de se casar com meu pai, havia amado outro homem. Um amor que a família dela nunca aceitou, forçando-os a se separar de forma cruel. Descobri que eles tiveram um filho, um menino, meu irmão. Ele foi entregue para a adoção assim que nasceu, e minha mãe foi obrigada a prometer que nunca mais tocaria no assunto. O segredo era para protegê-la, para garantir que ela pudesse recomeçar com um bom casamento com meu pai. A dor naquelas palavras era palpável. Cada frase era um lamento, um pedido de perdão a um filho que ela nunca pôde embalar. E eu, por 30 anos, vivia ao lado dela, sentindo o eco dessa dor sem entender sua origem. A tristeza no olhar dela não era uma sombra, era um luto eterno. De repente, peças da minha vida se encaixaram. As crises de choro dela perto do meu aniversário. A maneira superprotetora como ela me criava, como se tivesse medo de me perder também. Aquele abismo entre nós não era falta de amor por mim, mas excesso de dor por ele. Eu desci as escadas com a caixa nas mãos. Meu corpo inteiro tremia. Não era raiva que eu sentia, mas uma compaixão avassaladora.
Encontrei minha mãe na cozinha preparando o café da tarde, com o mesmo olhar distante de sempre. O cheiro de café e bolo de fubá, que sempre me trouxe conforto, agora parecia pesado. Mãe, eu disse com a voz embargada, a gente precisa conversar. Quando coloquei a caixa sobre a mesa, o sorriso dela desapareceu e pela primeira vez na vida eu vi a verdadeira Helena. Não a mãe forte, mas a mulher que carregou um segredo que partiu sua alma em duas. O silêncio que se instalou na cozinha era mais denso que qualquer palavra. Minha mãe olhou para a caixa, depois para mim, e seus ombros caíram, como se o peso de 30 anos finalmente a vencesse. As lágrimas que ela segurou por uma vida inteira começaram a rolar, silenciosas e pesadas. Eu sinto muito, minha filha, ela sussurrou. Eu nunca quis que você descobrisse assim. E então ela contou. Contou sobre Arthur, um artista sonhador que sua família considerava pouco para ela. Contou sobre o amor que floresceu às escondidas, sobre a promessa de fugirem juntos. Contou sobre a gravidez inesperada e o pânico, sobre a pressão da família, a vergonha, o medo. A decisão de entregar o bebê não foi dela, foi uma imposição. Eles me disseram que era o melhor para todos, disse ela com a voz quebrada. Que eu era jovem demais, que a criança merecia uma família de verdade. Ela se casou com meu pai 6 meses depois. Ele sabia de tudo e a amou mesmo assim, prometendo guardar seu segredo e ajudá-la a carregar aquele fardo. Meu pai, o homem quieto e gentil que eu sempre amei, de repente se tornou um herói aos meus olhos. Ele não foi apenas meu pai, foi o guardião do coração partido da minha mãe. Nós tentamos procurá-lo anos depois, ela confessou, quando achamos que tínhamos força. Mas ele havia sido adotado por um casal que se mudou para o exterior. Perdemos o rastro. A esperança de um reencontro havia morrido lentamente, deixando apenas a cicatriz. Eu segurei a mão dela. As mesmas mãos que cuidaram de mim, que me ensinaram a amarrar os sapatos, estavam frias e trêmulas. Naquele momento, eu não era mais a filha. Era apenas uma mulher diante de outra, conectadas por uma dor que, de alguma forma, agora também era minha. Você tem um nome? Eu perguntei baixinho. Ela assentiu, e um sopro de vida pareceu voltar ao seu rosto. Daniel. O nome ficou no ar entre nós, carregado de significado. Daniel, meu irmão, um nome que eu nunca soube que precisava conhecer. A revelação não nos separou. Pelo contrário, ela demoliu o muro de silêncio que existia entre nós. Naquela noite, pela primeira vez, conversamos de alma para alma. Choramos juntas, não de tristeza, mas de um alívio compartilhado. O segredo, uma vez exposto à luz, perdeu seu poder de nos ferir. No dia seguinte, uma nova determinação nasceu em mim. Eu não podia mudar o passado, mas talvez eu pudesse ajudar a construir um novo futuro. Mãe, vamos encontrá-lo, eu disse. Vamos encontrar o Daniel. O medo brilhou nos olhos dela. Medo da rejeição. Medo de abrir velhas feridas. Mas e se ele nos odiar, Laura? E se a vida dele for melhor sem a gente? Era o medo de uma mãe que acreditava ter abandonado seu filho. Ou, eu respondi, segurando seu rosto entre minhas mãos. E se ele passou a vida inteira se sentindo incompleto? E se ele precisa saber que nunca foi esquecido? Que foi amado mesmo à distância? A esperança é uma semente teimosa. Mesmo depois de 30 anos, ela ainda podia florescer. Começamos nossa busca. Os primeiros passos foram frustrantes.
A agência de adoção havia fechado. Os registros eram antigos e incompletos. Contratamos um detetive particular, um senhor gentil, que parecia mais interessado em nossa história do que no dinheiro. As semanas se transformaram em meses. Cada pista falsa era uma pequena morte. Cada beco sem saída testava nossa fé. Minha mãe, no entanto, estava diferente. A busca a havia despertado. A melancolia em seu olhar foi substituída por uma chama de propósito. Ela falava de Daniel como se ele estivesse na sala ao lado, imaginando como ele seria, o que ele gostaria de fazer. Uma noite o telefone tocou. Era o detetive. Acho que encontrei algo, disse ele. Uma família que se mudou para o Canadá nos anos 80. O nome do filho adotivo, Daniel. O mundo pareceu girar. Canadá. Era tão longe, quase outro universo. Mas pela primeira vez, tínhamos um caminho. Uma trilha frágil, mas real. Aquele nome naquele país distante era a promessa de um reencontro que poderia curar 3 décadas de dor. A informação era um fio de esperança. O detetive nos deu um endereço de uma cidade chamada Montreal e um sobrenome, Martin, Daniel Martin. Repetir aquele nome em voz alta o tornava real, tangível. Ele não era mais um fantasma do passado, mas uma pessoa com uma vida, uma história. Minha mãe hesitou. A ideia de cruzar um oceano, de bater em uma porta desconhecida, era aterrorizante. E se estivermos errados? E se for outra pessoa? Ela perguntava, a voz embargada pela ansiedade. Só há um jeito de saber, eu respondi, com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. E se não formos, pelo menos saberemos que tentamos de tudo. Comprei 2 passagens de avião para Montreal na semana seguinte. A viagem foi silenciosa. Minha mãe olhava pela janela do avião, perdida em pensamentos. Eu podia imaginar o turbilhão em sua mente. 30 anos de perguntas, medos e esperanças, tudo culminando naquele momento. Eu segurei sua mão, um elo de força entre o passado e o futuro. Montreal nos recebeu com um ar frio e folhas de outono colorindo as ruas. A cidade era linda, mas estávamos ali com um único propósito. Alugamos um carro e, com um mapa e um endereço anotado em um papel amassado, dirigimos até um bairro tranquilo e arborizado. Paramos em frente a uma casa charmosa, com uma porta vermelha e um pequeno jardim na frente. Era ali. O coração da minha mãe batia tão forte que eu podia quase ouvi-lo. Eu não consigo, Laura. Eu não consigo sair deste carro. Tudo bem, eu disse calmamente. Então eu vou. Peguei uma das cartas da caixa de madeira, a primeira, a que anunciava o nascimento da nossa estrela. Era a única prova que tínhamos. Caminhei pela calçada, cada passo ecoando em meu peito. Toquei a campainha. Esperei o que pareceu uma eternidade. A porta se abriu e um homem, com os olhos da minha mãe e o sorriso que eu via nas fotos de Arthur, me olhou com curiosidade. Pois não? Fiquei sem palavras. Ali, na minha frente, estava ele. Daniel. Era como olhar para um reflexo de família que eu nunca soube que existia. Os traços da minha mãe, a energia do homem das cartas, estava tudo ali. Meu nome é Laura, consegui dizer, a voz trêmula. E eu acho que nós somos irmãos. Mostrei a ele a carta. Ele a pegou, as mãos firmes, e seus olhos percorreram a caligrafia da nossa mãe. Vi a confusão em seu rosto se transformar em choque e depois em uma emoção profunda e contida. Ele me convidou para entrar. Sua casa era acolhedora, cheia de livros e arte.
Ele era arquiteto, casado com uma filha de 5 anos. Uma vida inteira construída sobre um alicerce de perguntas sem resposta. Ele contou que sempre soube que era adotado e que sentia um vazio, uma peça que faltava. Meus pais foram maravilhosos, disse ele, referindo-se ao casal que o criou. Mas eu sempre me perguntei de onde eu vim. Por quê? A palavra ecoou na sala carregada de dor. Ela nunca te esqueceu, eu disse, e contei tudo. Sobre o segredo, a dor, o luto silencioso da nossa mãe. Contei sobre o meu pai que a amou e protegeu. Contei sobre a nossa busca desesperada. As lágrimas que ele segurou por toda a vida finalmente vieram, e eu chorei com ele. Choramos pela dor da separação, pelos anos perdidos, mas também pela beleza daquele momento, daquele reencontro que parecia impossível. Ela está lá fora, eu disse, depois de um longo tempo, no carro, com medo de que você a odeie. Daniel olhou pela janela e viu o carro. Viu a silhueta da mulher que lhe deu a vida. Ele se levantou sem dizer uma palavra e caminhou até a porta. Eu o segui. Ele abriu a porta vermelha e caminhou lentamente em direção ao carro. Minha mãe saiu, hesitante. Eles pararam a poucos metros um do outro. 30 anos de distância resumidos em um instante. E então, Daniel deu o primeiro passo, e o segundo, e o terceiro, e a abraçou. Um abraço que curou o tempo. Aquele abraço foi o início de tudo. Não havia palavras, apenas o sentimento. O perdão estava ali, na forma como ele assegurava, na maneira como minha mãe se permitia finalmente desabar. Eu assisti de longe, sentindo uma onda de paz me invadir. A ferida da nossa família estava começando a cicatrizar. Passamos os dias seguintes juntos. Conhecemos a esposa de Daniel, uma mulher doce e acolhedora, e sua filha, a pequena Sofia, que tinha os mesmos olhos curiosos do pai. Ver minha mãe brincando com a neta que ela nunca soube que existia foi um presente indescritível. Daniel nos mostrou sua cidade, sua vida, e nós compartilhamos a nossa. Mostramos a ele fotos de Arthur, que havia falecido anos antes, e contamos como ele também nunca a esqueceu. Em meio às conversas descobrimos afinidades, gostos em comum, um laço de sangue que o tempo e a distância não puderam apagar. Não foi um conto de fadas. Havia perguntas difíceis, momentos de dor ao relembrar o passado. Mas a cada conversa, a cada memória compartilhada, a cura se aprofundava. Daniel não sentia raiva, apenas uma tristeza pelos anos que não tiveram juntos, uma tristeza que agora estava sendo substituída pela alegria da redescoberta. Antes de voltarmos para casa, fomos a um parque com vista para o rio. O sol de outono dourava a paisagem. Sofia corria atrás das folhas, sua risada ecoando no ar. Minha mãe, Daniel e eu sentamos em um banco, observando-a. Eu passei 30 anos acreditando que tinha perdido tudo, minha mãe disse, a voz serena. Mas hoje, eu vejo que o amor nunca se perde. Ele apenas encontra outros caminhos para voltar para casa. Daniel segurou a mão dela. Eu não estou mais perdido, mãe. Naquele momento, olhando para os dois, eu entendi a verdadeira lição. O segredo não tinha sido sobre uma mentira, mas sobre uma dor tão profunda que precisou de 30 anos para encontrar palavras. E o perdão não foi um ato, mas um processo. Um caminho de volta um para o outro, um caminho de volta para nós mesmos. Voltei para casa uma nova pessoa. Aquele abismo que eu sentia entre mim e minha mãe havia se transformado em uma ponte, forte e indestrutível,
construída com verdade, compaixão e um amor redescoberto. A família que eu pensei conhecer era, na verdade, muito maior e mais resiliente do que eu imaginava. O segredo que minha mãe guardou não nos destruiu, ele nos refez. Nos tornou mais fortes, mais unidos, mais completos. Hoje, Daniel e sua família fazem parte das nossas vidas. As videochamadas são semanais e as visitas sempre que possíveis. A tristeza no olhar da minha mãe desapareceu por completo, dando lugar a uma serenidade que a fez rejuvenescer. Ela não está mais de luto. Ela está celebrando a vida, as segundas chances e o poder milagroso da cura. A verdade, por mais dura que pareça, tem um poder libertador que nos permite finalmente respirar. Essa jornada me ensinou que toda família tem seus segredos e suas dores, mas também carrega uma capacidade infinita de cura e perdão. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma das nossas futuras histórias que nos lembram que no final, o amor sempre encontra um caminho. Até breve.